Vamos falar de um tema que é importante relacionado com o vírgula humano. Parece que o ser humano ele tem um dom quase que de escutar apenas aquilo que o convém, quando se trata de palavra de Deus. Tem o hábito de rejeitar a verdade ou rejeitar parte da verdade, de acordo com aquilo que é os seus próprios interesses. O grande intuito humano parece ser sustentar suas aparências, parecer ser virtuoso, construir e manter falsas amizades, estar no meio de pessoas grandes ou importantes. Tudo que o ser humano quer é construir o seu conforto aqui neste mundo, sem ter muitas contrariedades, sem ninguém para incomodar, sem uma verdade que lhe cobre algo. Por que os católicos insistem em não ser católicos? Por que nós priorizamos tanto as coisas do mundo? Por que a gente deixa a nossa conversão para amanhã? Por que só fazemos aquilo que nós achamos possível? Por que nós só persistimos na fé quando a coisa está feia? Porque vamos para a igreja só no último momento? Por que continuamos a depender da repressão divina para poder voltar para o caminho? Por que tantas pessoas estão apenas na via dolorosa de conversão? Por que quando as coisas melhoram, a gente se afasta de Deus? Por que nós tratamos Deus como se Ele fosse o nosso pai aqui da terra? Como se Ele fosse um seguro de emergência? A gente só chama Ele quando tem um interesse, quando tem uma necessidade, quando a coisa está muito feia. Como aquele filho que só liga para o pai quando algo ruim aconteceu. Quando não tem mais dinheiro, quando o carro parou na rua, estragou, quando bateu, quando teve um acidente. Quando algo ruim aconteceu, aí a gente pede uma intercessão. Mas a gente não quer assumir as consequências dos nossos atos. O que acontece com nós é que somos demasiadamente apegados com a concupiscência, com a carne, com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A gente tem o pensamento de que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus na maior parte do tempo. Todas as pessoas costumam ser orgulhosas, querem ser bom sem antes se submeter à verdade. Isso é falta de humildade simplesmente. Elas não querem ser humilhadas, elas querem ser melhores, mesmo que não tenham essa capacidade, que é estar acima das outras, sem ter virtudes. E também porque o mundo é tíbio, existe uma tibieza espiritual. Por isso que a Bíblia diz, porque não é frio nem quente, e deve ser vomitado da boca. Então, a gente vive buscando um reconhecimento humano em vez do conhecimento divino. A gente quer chamar a atenção das pessoas, em vez de querer chamar a atenção de Deus. Nós queremos mais os favores humanos, terrenos, por vaidade, do que os favores divinos que vêm pelo Espírito, pela graça. A gente não quer pagar o preço espiritual das coisas, porque a verdade ela exige renúncia, e o coração humano ele prefere ter uma sombra confortável de que ele possa abrigar-se todos os dias, vão parecer-se bem, do que encarar a luz que revela a mentira, que revela as imperfeições. Então a gente se afasta naturalmente da verdade para não sofrer suas consequências. Não agora, pelo menos, né? Santo Agostinho é um bom exemplo de procrastinador, que deixava as coisas para depois. Em suas orações ele pedia castidade, pedia continência, mas que não seja agora, porque o coração dele ainda não estava pronto para querer mudar. E nós vivemos como se tivéssemos um contrato com Deus, e não uma aliança. A gente quer exigir as coisas de Deus, mas não queremos dar nada em troca. Já que uma aliança é uma via de mão dupla. A gente está no caminho de Deus e Deus está agindo em nosso favor. Na medicina é muito comum a gente pegar aquele paciente que elogia o médico, fala bem do médico, mas no fim não faz nada que o médico fala. Ele não quer tomar o remédio e também não quer mudar seus hábitos de vida. Então ele quer ir consultar só para consultar, para se sentir bem consigo mesmo. Mas mantém uma consciência pesada e fazendo aquilo que ele deseja, aquilo que está no seu coração. Por exemplo, um diabético que não quer tratamento porque gosta tanto da comida, gosta tanto do bem material do alimento, que não liga mais para a saúde deixa de ser uma prioridade. Da mesma forma que a gente faz com o nosso espírito, a gente é tão amado, ama tanto o pecado, ama tanto viver a iniquidade, que a gente inventa tanta desculpa e no fim a gente quer ter uma amizade com Deus, mas sem que Ele nos corrija. Por isso que João vai dizer, o mundo e as concupiscências da carne ela passa, mas a vontade de Deus ela permanece para sempre. O que o homem tem é o imediativismo, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer prazer, a gente quer status, a gente quer segurança, a gente quer tudo agora. E a eternidade, como é eterna, deixa para lá. Amanhã eu penso nas coisas de Deus. Eu tenho que cuidar dos meus afazeres, das minhas responsabilidades, do meu trabalho, do dinheirinho que me mantém. Eu tenho que cuidar daquilo, da dívida que eu fiz aqui na terra, e não da dívida que eu fiz lá no céu. Então é esse o pensamento mundano. Eu tenho que aproveitar hoje, aproveitar agora, pois a vida vai acabar e eu não vou ter vivido tudo que tinha que viver. O pensamento mais comum. Por que eu vou buscar a vida eterna se eu não vou morrer amanhã? Se a minha vida não acaba amanhã? Se a minha expectativa de vida é uns 50 anos, mais 50 anos, mais 20 anos, mais 30 anos. Os 2 aninhos aqui que eu estou acumulando dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. Por que eu vou pôr Deus agora na minha frente, se eu posso pôr Ele amanhã? Então, eu preciso pagar os prazeres que eu tenho, eu preciso sustentar o dinheiro, eu preciso batalhar as minhas lutas.
já que ninguém vai dar isso pra mim, ninguém vai fazer isso por mim. Então tem que ser eu, não tem jeito. Outra boa desculpa é, eu vou passar fome, vai faltar tudo, eu não vou ter nada. Então, essa é a lógica do mundo que é meio contaminada, consumismo, aprovação instantânea, imediatismo. A gente quer as coisas para ontem, a ansiedade humana, os desejos humanos, o prazer carnal, né? Então, tudo isso parece mais chamativo, tem uma propaganda melhor para os nossos olhos, para o nosso corpo, para a nossa alma não, né? Já que a gente está preso pelo corpo, pela concupiscência. E é isso que a gente acha que precisa. Por isso que o demônio tem um trabalho muito simples com essa doutrina imediativista, por causa que é muito mais fácil para ele trabalhar. Ele não precisa convencer o ser humano que ele rejeita Deus, que ele precisa rejeitar Deus. Basta ele convencer o ser humano que as coisas espirituais deixa para amanhã. Pense amanhã. Esquece a cruz, esquece o que é difícil, aquilo que não vai te agradar. Então escuta a sua vontade. Deixa para amanhã, faz o que você quer fazer hoje e depois você pensa em Deus. Como alguém que sente uma dor no peito e fala, amanhã eu vou no médico, isso vai melhorar sozinho, se cura sozinho. Posso tomar um remédio aqui que está tudo tranquilo. E às vezes ele acaba por morrer antes de conseguir ir ao médico. Isso pode acontecer conosco se nós ficarmos procrastinando a fé, procrastinando a vida espiritual, procrastinando a comunhão com Deus. E como somos carnais, perdemos a fé, perdemos a crença do Deus do impossível e olhamos apenas com os olhos do homem e ficamos tateando aquilo que parece ser possível. Por exemplo, um viciado na masturbação não acha que pode superar aquele vício. Isso com vários outros pecados, com quem fuma, com quem bebe. Então o apego com a carne torna o espírito fraco, o espírito apático, sem vontade, incapaz, a ponto mesmo de blasfemar contra o Espírito Santo. A gente não acha nem que o Espírito Santo vai nos curar, depois de tudo. Existe então um paradoxo humano grande entre a lógica, né? Já que no mundo a gente busca a zona de conforto e a lógica divina parece pedir para nós algo que é impossível, algo que a gente não vê, algo que a gente não enxerga, algo que não está no nosso espírito, que é a vida eterna, que é a graça, que é a conversão, que é a comunhão. Então, para a maioria das pessoas, a Eucaristia é apenas um pedaço de pão, a missa é apenas um rito comum, uma confraternização, um espetáculozinho ali onde tem um padre. Então a gente se prende à realidade do mundo e se torna incapaz de ver o que o Espírito tem para nos dizer. E a gente acha que confissão é uma terapia emocional, que é um psicólogo ali, padre, acha que o Evangelho é uma zona de conforto ampliada, é uma maneira de sustentar o ego, é um spa. Não é cruz de modo algum. E a gente aprende a ignorar a cruz, aprende a ignorar o espírito radical de conversão. Por isso que Jesus disse, quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E as pessoas não estão preparadas para esse discurso. Qualquer fé protestante, qualquer fé que alivia isso, que basta só aceitar Jesus, dizer sim, então essa é a fé dominante para a maioria dessas pessoas que embarcam nesse caminho, até chegar um momento que não vão ter fé nenhuma mais. E é por isso que Jesus pergunta se no fim do mundo ainda haveria fé na humanidade. Então o ser humano age como aquele soldado que vai para o exército apenas por status, para ter uma carteirinha, para ser respeitado na sociedade, para ficar lá de boa, ganhar o dinheiro como se fosse um concursado, ficar tranquilo, confortável, dormir no quartel, ir para casa, ir para a festa no final de semana, trabalha do jeito que trabalha lá, cuida do meio-fio, faz uma palestra pública, mas no dia que chegar a guerra, ele vai vazar, ele vai pegar dispensa, ou vai abdicar a sua função. Então a gente vive apenas pelo conforto, a gente não vive pela guerra, não vive pela luta, não vive pela dor, nem qualquer coisa que remete ao sofrimento ou à abdicação de nós mesmos. Então a gente tem os nossos próprios valores de conforto, de vida material, e a gente não quer nos submeter à vida espiritual de forma alguma. E é por isso que o agir de Deus tem que ser vingativo, tem que trazer um sofrimento na vida daquela pessoa. Mas é uma forma de amor, uma forma de carinho, pois isso vai servir como uma martelada para tirar da cabeça daquela pessoa a ilusão que ela criou, a ilusão que ela vive, as enganações que ela fez para si mesma, de doutrina, de cultura, de que salvação se dá sem a cruz. E é claro que o homem mais orgulhoso, muito orgulhoso, nem com sofrimento, vai recorrer a Deus. Ele vai continuar cheio de si, não vai dobrar os joelhos de forma alguma, mas ainda corre o risco dele olhar para o céu e pedir o auxílio do Senhor, ao mesmo que seja no último instante, como o filho pródigo lá no meio do chiqueiro, certo? Então, o espírito de humildade, ele nos vai dar essa necessidade de que nós precisamos aceitar Deus. O espírito de confissão, o que é o espírito de confissão? É o espírito de que Deus é a verdade, Deus é a vida. Então, se Deus é verdade e vida, e eu estou com ele em espírito de confissão, falando tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ele não vai me deixar permanecer no erro. Então a confissão vai me auxiliar a curar os erros que eu estou cometendo de maneira recorrente e tampando aqueles buracos principais. E isso vai desenvolver uma fé capaz de que Deus não vai me deixar morrer sem o estado de graça. Então é uma total dependência durante a vida. Então aqueles que tentam enganar a Deus, nada mais do que estão fazendo do que enganar a si mesmos. Então é impossível enganar a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nada é escondido para Deus. E você engana a si mesmo, engana o próximo, mas no fim vai sofrer todas as consequências dos seus erros, independente de quais sejam esses erros. E vai ser muito pior se você não tiver passado pela confissão, pelo reconhecimento. Então, oração perseverante também é um bom remédio.
principalmente aquela oração quando nós não sentimos nada, porque essa oração é a que mais purifica, porque Deus quer a gente amando Ele sem nenhum benefício, sem nada que nos console, sem nada que nos agrade. Então a gente ama e adora apenas por amar e adorar, porque nossa vontade quer isso. Aliás, na verdade a vontade não quer, mas mesmo sem a vontade a gente continua lá. E outra forma é a caridade, porque a gente purifica o nosso ego quando a gente serve ao próximo, quando a gente ama ao próximo, quando a gente busca Deus nas outras pessoas e vê Deus nas outras pessoas. Agostinho disse: Deus te criou sem ti e também não te salvará sem ti. Então é preciso que a gente nos predisponha à salvação para poder alcançá-la. Como diz Santa Teresinha, só temos hoje para amar, só temos o agora. O amanhã não existe. Precisamos mudar hoje para seguir e amar a Cristo, abdicando todas as coisas que nos afastam dele. É como uma noiva que se prepara para as núpcias. Precisa ir retirando aqui na terra, veste por veste, para participar do banquete do Cordeiro. Temos que tirar nossas roupas do homem velho, tirar nossa camiseta, nossa calça, peça por peça, até que nós estejamos completamente despojados e preparados para assumir o amor eterno que se dá no céu. Se nós ainda tivermos com alguma roupa, com algo que vai atrapalhar, Deus nos coloca lá no purgatório, se não estivermos em pecado mortal. Pois se estivermos em pecado mortal, chegará o nosso fim e o sofrimento será eterno. A cruz, então, é a ponte que nos liberta dessa ilusão, que nos liberta do imediatismo, que nos liberta do espírito de procrastinação. Devemos parar de deixar a salvação para amanhã, de deixar Deus para amanhã. Precisamos trazer a eternidade aqui para a terra, se quisermos viver a nossa eternidade no céu.